Vamos falar de clássico? Clássico do Fluminense e do Vasco. Tem Fluminense na live aí? Tem que falar. A cota, né? Tem que falar a cota. E fala rápido. Fala rápido porque sabe como é que é o Fluminense, né? Se a gente falar muito, a live cai. Sabe o que eu achei interessante desse clássico? O Vasco é um time tão limitado, tão fraco. E eu tô falando isso aqui não é pra zoar o Vasco, não. Eu tô falando sério. Até porque eu respeito pra caramba a instituição, eu gosto do Vasco. Que conseguiram tomar um gol de contra-ataque do Fluminense. Contra-ataque. O Fluminense não faz o gol de contra-ataque há mais de 120 anos. O último gol do Fluminense de contra-ataque? Foi no primeiro dia lá que eles começaram. Não sabia o que era a Guerra Mundial. Não tinha acontecido uma Guerra Mundial ainda. Foi o último gol de contra-ataque do Fluminense. Os caras conseguiram fazer um gol no Vasco contra-ataque. Inclusive, há 120 anos atrás estavam nascendo os jogadores, né? Porque eles têm mais ou menos essa idade aí. Cara, eu fiquei assustado como que o time do Vasco é tão fraco a ponto de passar por isso. O Fluminense deveria ter feito pelo menos 5-1 no Vasco nesse clássico. Meu irmão, o contra-ataque do Fluminense ali levou o tempo de eu ler um livro. Deu pra me ler um livro. Sério. Eu consegui ler um livro ali, ó. O contra-ataque do Fluminense. Eu tava aqui lendo o livro, acabei. É gol. Sério, mano. Pra tu ver o nível que o Vasco tá. Cara, o torcedor do Vasco tá na live, deveria ter vergonha de ver o time dele jogar da maneira que jogou, pô. Vergonha. Como é que perde pra um time horroroso desse do Fluminense, cara? Agora, falando sério, como é que toma gol de contra-ataque do Fluminense? Isso não existe. Não existe. O clássico muito ruim. O Vasco, o Lucas tinha falado aqui. No último corte. Também o caso do pênalti também, né? Não, aquilo ali é pênalti. Aquilo ali é loucura, irmão. Loucura. Eu achei que foi pênalti nitidamente. Mas foi muito, mano. Foi muito pênalti, muito. Mas ainda assim, o Vasco deveria ter apresentado um futebol melhor. O Lucas tinha falado isso aqui em outro corte, a galera do Vasco não gostou. O Lucas falou assim, pode já preparar uma vaguinha porque o Vasco já foi. Esquece. E realmente, tu for olhar o cenário hoje do Z4, o Vasco já tá lá perto. E se continuar com esse futebol, vai cair pra Série B. Mano, o Vasco é o seguinte, joga o Criciúma agora. Jogo desesperado já. Se o Vasco empatar com o Criciúma, já pode comprar o pacote da Série B do ano que vem. Não tem que pode comprar. Criciúma, não. Pode, maluco. Pode comprar. Mano, eu vou te falar. Eu só tô sabendo que o Criciúma tá na Série A porque eu ouvi o jogo, vi que o Vasco vai jogar com o Criciúma hoje. Eu não sei nem qual foi o resultado do Criciúma até agora. Eu não sei nem quem eles inventou, quem ele jogou. Eu não sei, pô. Não sei nem qual posição o Criciúma tá. Então, assim, o Vasco é o seguinte, cara. Se empatar com o Criciúma, já pode comprar o pacote. Eu vou te falar uma coisa, cara. Eu gosto do Vasco, gosto mesmo. Eu também. Porra, cara, o time do Vasco é horrível. O time do Vasco não é ruim, não, é horrível. É horrível. Horrível, é ridículo, é horrível. O que aquele cara tá jogando, aquele Ramon Dias tá fazendo no Vasco, irmão? Milagre. Cara, eu tô te falando, ele não vai embora porque ele não vai pagar a multa, pô. Ele não quer pagar a multa. Porque o salário dele é alto, o Vasco tem condição de pagar hoje. Agora, o que fizeram com o Vasco esse ano, é assim, é até crime, é criminoso. O que Alexandre Matos fez com o Vasco, é criminoso. Que se fosse o Vasco anteriores, que o Vasco não tinha dinheiro, você ainda podia botar essa desculpa. Pô, o Vasco não tem dinheiro. Papo reto. O Vasco não tem dinheiro pra contratar. Agora, essa janela que o Vasco fez, Adson e não sei mais quem, o Vasco gasta dinheiro no Adson, gasta dinheiro mais não sei quem, pros caras ficarem no banco, mano. Entendeu? Você vê o Fluminense, esse ano praticamente, o Fluminense só fez uma contratação boa, que foi a do Terãs. Boa que eu falo assim, financeiramente, que gastou dinheiro. Sim. O resto foi tudo, não gastou muito dinheiro, pelo menos acho que com o Marquinhos, o empréstimo do Marquinhos do Arsenal, não sei se o Fluminense compensou. O Douglas Costa veio de graça. Os outros jogadores, Renato Augusto de graça. O Vasco gastou um dinheiro nessa janela, cara. 100 milhões. Mano, isso é loucura, velho. Loucura. Isso chega a ser criminoso, papo reto. Chega a ser criminoso, mano. O time do Vasco, irmão, papo reto. O time do Vasco não fica uma rodada acima dos 10 primeiros na tabela. Não fica. Não fica uma rodada acima dos 10 primeiros. Eu vou falar pra você, Lucas. Só se contratar o mundo na segunda janela. O Vasco não embala 3 vitórias nesse Brasileirão, seguida. O Vasco não embala 3 vitórias nesse Brasileirão de maneira seguida. O que o Vasco fez nessa janela foi o que o Lucas disse aqui muito bem, é criminoso, pô. Tu viu aquele jogador sem goleiro, o cara chutou pra fora? Porra. O cara obeso, rapaz. O cara tá mais gordo que a gente. O cara é profissional, pô. Barriga gigante, eu nunca vi isso. Não dá. E não dá. Também outro lance que o maluco pegou sozinho e errou o gol. Não, teve um lance que o moleque, acho que é o Ryan, o moleque pega a bola assim, já dá o tapa, já ganha do zagueiro do Fluminense, entra cara a cara e chuta em cima do Fábio. Só que, pô, você tira de mérito o quê? O moleque já deu tapa, ganhou, saiu cara a cara com o goleiro, não foi bem. Faz parte, mas o moleque tem margem pra errar. Tem nem 20 anos. Agora um profissional que chega a peso de ouro pro Vasco pra resolver. Exatamente, o cara dribla o goleiro, chuta pra fora, pô. Pô, loucura, mano. Que isso? É loucura, pô. Loucura. Outra coisa também.
Olha o primeiro gol que o Vasco toma do Ganso de cabeça dentro da área. O Ganso nunca Nunca cabeceou fez uma um bola. gol na carreira. Ele nunca cabeceou uma bola. O cara nunca cabeceou, rapaz. No meio de 2 zagueiros. Você vê aquele Maicon fazer vídeo, ele adora fazer. Agora jogar bola mesmo, que é bom, não é joga. pitbull na rede social, né? Rede social é um pitbull. A torcida fica lá elogiando ele. O cara no meio de 2, dentro da área. O Ganso nem centroavante é. O cara cabeceia de uma maneira daquela ali, livre, totalmente sem marcação. O Ganso brincou nesse clássico, pô. O Ganso brincou. Ó, o segundo gol, se tu for reparar, como é que saiu o gol? O Vasco quer fazer pressão lá em cima, aí sai uma loucura danada em cima do jogador do Fluminense, aí fica aquele bate e rebate, a bola vem no alto. O Ganso dá um passe de primeira. Cara, nesse passe de primeira ele quebra a defesa do Vasco todinha. Só nenhum passe, ele já dá o passe, acelera, os caras vão lá e conseguem sair na cara do gol e fazer o gol. Que outra coisa, pra mim, como torcedor, ver meu time tomar um gol de Martinelli, eu levanto e vou embora. Eu levanto e vou embora. Martinelli é horrível, rapaz. Cara, vou falar uma parada pra vocês aí. Se chegar no final do ano, o Vasco conseguir se livrar da Série B, pode pedir a canonização do técnico de vocês. Porque só por um milagre. Se ele conseguir... o futebol que tá apresentando hoje. Se vocês conseguirem se livrar da Série B, irmão, só por um milagre. Pode ir lá pedir o Papa lá, para o técnico de vocês aí ser canonizado e virar santo, porque é quase que um milagre. Na moral, não tem futebol pra isso. Cara, vou te falar. E tem umas peças boas, né? O Mendel. Não tem, mas, cara, é loucura, Diego. Não dá, teve planejamento, cara. Não teve planejamento. Assim, a gente vai trazer, a gente já trouxe alguns torcedores do Vasco aqui na live, vamos trazer outros. Mas, cara, é triste, é triste, porque, cara, não é porque eu sou botafoguense, não. Entendeu? Hoje, falando a realidade, a gente sabe que o Botafogo, há muitos anos, o Botafogo é a quarta força do Rio. É. Botafogo em confrontos diretos, o Botafogo não ganha de ninguém. Só ganha do Atlético Mineiro, dos times grandes. E do Corinthians. E do Corinthians. Então, assim, a gente sabe que o Botafogo hoje é a quarta força e se apequinou muitos anos. Pô, quem vê nossos vídeos antigos sabe que eu e o Sérgio assistimos. No LS A gente faz o nosso personagem aqui de zoeira, a gente brinca e tal, mas a gente sabe, pô, a posição do Botafogo. Agora, irmão, não existe o Vasco fazer uma janela dessa, pô. O Botafogo, com todas essas paradas que eu acabei de falar aqui, o Botafogo foi lá e pegou o Luiz Henrique do Betis, pô. O Luiz Henrique tava sendo querido em todos os times aí, pô. Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, o Fluminense queria. Entendeu? O Alan, que é ídolo do Vasco, ele assinou com o Botafogo, ele vai chegar no meio do ano. Agora, você vai falar pra mim que o Vasco não consegue seduzir um jogador, mano? O Vasco com a história que tem? Torcida que tem. Com a torcida que tem? Eu vou falar uma parada aqui, irmão, que se exploda. Se bobear, tem lavagem de dinheiro, caralho, nessa porra desses 100 milhões. Porra, mas tem mesmo. Tem mesmo, pô. Mano, é loucura. É triste. loucura, é triste, pô. É triste, porque a gente falou que ano passado, o final do ano do Vasco foi horrível, ridículo. O Botafogo foi péssimo, mas o do Vasco também foi horrível. O Vasco brigar mais um ano pela Série B. O Vasco ficou até a última rodada podendo cair pra Série B de novo. Aí agora a torcida enfrentar mais um ano de Série B, mano. Pô, mano, que sanidade mental que vocês querem, pô. A gente comentou aí, a gente fez um corte aí falando que o Vasco ia abandonar. Os torcedores do Vasco ficaram putos no comentário, falando que o torcedor do Vasco não abandona, pá. Cara, quando eu falei de abandonar, não é um clube não, cara. É abandonar essa porra de sentimento. Ninguém aguenta não, pô. A gente é carne e osso, pô. Ninguém aguenta não, pô. O futebol, ele mexe com o sentimento do cara. Ele mexe com o psicológico, mexe com o emocional. Pô, você não vai aguentar. Cara, vou te falar. Pode falar qualquer vascaíno, pô. Ninguém vai aguentar mais um ano de Série B, pô. Ninguém mais aguenta mais um ano brigando pra Série B, pô. Pra não cair, pô. Nenhum torcedor do Vasco aguenta, pô. Aí você acha que ano que vem o Vasco vai ter esperança de ter um time melhor? Não vai, pô. Ano que vem já é o 4º ano de SAF, pô. Ou o 3º ano de SAF. Não dá, velho. O que fizeram foi loucura. Aí o que vai acontecer? O Vasco provavelmente vai se afundar no rebaixamento no primeiro turno. No segundo turno eles vão tentar fazer algo milagroso, igual fizeram com o Payet e com o Medel. Só que não é sempre que vai acertar. Exato. Não é sempre que vai acertar. E outro detalhe, pô. Ano passado eles contrataram Medel, Vegete e Payet no meio da janela. 3 jogadores velhos, pô. Velhos. O Vegete era a 4ª opção do Vasco. Exatamente. O Vasco tentou 3 atacantes primeiro. Depois acertou o Vegete. Sabe por que o Vasco acertou com o Vegete? Porque o Vegete estava sendo cogitado no América Mineiro. E o América Mineiro tem um scout bom. Aí quando o Vasco viu, o América Mineiro estava abaixo do Vasco na janela, ele viu que o Vegete estava sendo especulado do Vasco, o scout, foi lá e tentou o Vegete. E realmente deu certo. Mas, cara, quem você acha que vai vir no meio da janela para acertar com o Vasco? Ninguém. Se o Vasco estiver afundado na Série B de novo. Ninguém. O Vasco passou o mesmo programa no passado, vai passar de novo esse ano. Cara, nenhum jogador tem perspectiva de melhor assim não, cara. Ah, eu vou pro Vasco aqui, vamos salvar do rebaixamento, ano que vem a gente vai estar brigando. Não vai, pô. Mais um ano aconteceu isso de novo. Ano que vem vai acontecer de novo, 2025 é de novo. Então assim, mano, o que fizeram com o Vasco, realmente é criminoso. E se bobear, tem lavagem de dinheiro nessa merda mesmo.
tem lavagem de dinheiro, se bobear. Isso é Não, muito feio. isso. E se não acordar agora, depois não adianta correr atrás não, gente. Até porque esse treinador, ele chegou ano passado motivado com esse discurso de que iria salvar o Vasco e que esse ano teria um time forte. Ele salvou o Vasco, cadê o time forte que ele pediu? Não tem, pô. Esse Ramon Dias, o DJ falou isso no início do ano. Ele cantou essa pedra aqui, parecia loucura, mas é verdade. Ele vai sair do Vasco. Claro. Ele vai sair do Vasco e não vai continuar no Vasco. Ou você acha que o treinador, ele gosta de todo ano disputar pra não cair pra Série B, enquanto os rivais estão disputando título? Porque pode falar o que for. Flamengo vai disputar título, Botafogo vai disputar título. Fluminense, apesar de ser um time horroroso, Vai uma disputar. torcida pequena, vai disputar o título também. Aí só o Vasco vai ficar chupando o dedo? Você acha que o treinador gosta de passar por isso? De ver o seu time toda hora perto do Z4? O campeonato já tá se formando, gente. Parece não, mas daqui a 3 rodadas a gente vai estar falando a mesma coisa e você vai ver que a gente vai estar coberto de razão. Os times que vão ficar no Z4 são esses aí mesmo. Criciúma, o Z4 já tá formado. Corinthians, Cruzeiro, que nós falamos. E o Vasco já tá ali. E os times que vão disputar o título também já estão se formando ali em cima. Flamengo, Internacional, Bragantino Botafogo, sempre fica ali por ali. Bragantino sempre fica ali. Até o próprio Atlético Paranaense, o Fluminense. Tem a pedra do Cuca, lembra que eu falei? O Fluminense, querendo ou não, é um timezinho também que sempre tá ali em cima. Então o campeonato já tá se formando. E o treinador não vai aguentar passar por isso, pô. A torcida do Vasco tem que parar com essa palhaçada de não sei o que, lacração, Vasco é isso, Vasco é movimento social, o Vasco é esse estádio. Pô, cara, e até quando vocês vão ficar presos nesse discurso, pô? O Vasco tem que estar preso ao discurso de título, do qual não é mais uma realidade pra vocês. Tá muito distante. Muito distante. Ou você que é torcedor vascaíno, sendo bem sincero, você acha que esse ano tem alguma chance do teu time disputar algum título? Disputar o Brasileirão? Não tem nenhuma, pô. Nenhuma. Não tem chance de nenhuma zebra acontecer. Nem de vocês irem pra Libertadores com o time que vocês têm hoje, pô. O time que vocês têm hoje é Sul-Americana e realmente Z4. Essa é a disputa. E isso é muito pouco pra uma torcida gigante apaixonada como a do Vasco é. Então, tem que investigar, tem que olhar, tem que observar o que os rivais estão fazendo, que deu sucesso, como o próprio Fluminense. Observa, pô, o que a gestão dos caras fizeram. O Fluminense todo ano tá bem, todo ano tá disputando título. Tenta copiar, tenta fazer o mesmo. Porque é inadmissível você entrar em campo e ver o Maicon na zaga, ver aquele zagueiro horroroso de vocês, aquele Léo, né? Léo não sei o que, aquele que até canta na igreja. Horroroso. Léo Pelé é horroroso. Aquele outro atacante também, Adson. Pô, é só jogador de Série B, pô. Esse é o elenco do Vasco. Esse é o elenco do time do Vasco hoje. E se não tiver cobrança, nada disso vai passar e vai mudar.